uma rádio. Então isso é muito importante e traz muitos frutos. E o método usado nesses movimentos, o método correto é o bíblico, é o que Paulo usava. A forma que se trabalha com pessoas que já conhecem a palavra de Deus, já são, até confessam crentes, mas que estão num local vulnerável, que pode ser influenciado de todas as formas. E as universidades sabemos que é uma forte influenciadora, e até a escola mais famosa que influencia governos do mundo inteiro é da Alemanha, a Escola de Frankfurt. Então, o modelo econômico praticado pela maioria dos governos é o modelo lá. Então, ele é muito poderoso na sua influência. E a igreja está no meio de tudo isso. Né? Hoje nós vamos ler novamente no mesmo capítulo que nós lemos ontem. Ontem à noite nós falamos de gratidão. Hoje de manhã qual foi o assunto? Gratidão. Né? O dízimo, as ofertas é uma forma de gratidão. Então vamos continuar falando um pouco, mas ontem eu prometi e não falei, fiquei devendo para os irmãos um texto daquele versículo, porque Paulo escreveu aquele versículo para os Colossenses. Então vamos ler a partir do versículo 13 até o 17, a princípio, que diz assim, já está aí no telão, os irmãos podem acompanhar. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam do amor que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juízo em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, sejam em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém. Então, como eu estava dizendo, essa parte desse assunto que Paulo vem tratando, escrevendo, como se fosse um aconselhamento à distância que Paulo está fazendo para a igreja de Colossenses. A igreja de Colossenses foi uma igreja fundada pelo irmão que conheceu o Evangelho, creu em Jesus Cristo e começou ali um trabalho chamado Epáfras. Mas como tudo no começo, até ser bem fundamentado todas as convicções, até que a doutrina e o ensinamento do Evangelho verdadeiro, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, se fundamenta, é necessário cuidado, é necessário aprofundamento, para que os frutos venham acontecer no decorrer do amadurecimento, do crescimento, assim como uma semente que antes dela aparecer sobre a terra, a raiz cresce para o fundo da terra, buscando os nutrientes que ela precisa para que ela possa crescer e produzir frutos. Epáfras tinha ouvido o Evangelho diretamente da fonte, que era o ministro de Deus deixado e enviado, e a ele foi revelado os mistérios da igreja através do apóstolo Paulo. É como se o irmão Elias vá a um local onde não é conhecido o Evangelho,
E o número de pessoas creem e cresce naquela comunidade. Mas de repente começam a chegar de fora outras pessoas trazendo ensinos, acrescentando coisas, colocando tradições, coisas que não está no Evangelho, que não é do Evangelho. Então Paulo começa a escrever essa carta de uma forma muito feliz, alegre, dizendo que está feliz e que ora por eles porque eles realmente conheceram o Evangelho. Ele diz no versículo 9 do capítulo 1: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Esse é o testemunho de Paulo a respeito dos crentes, da igreja de Colossenses. Mas Paulo sabia que tinha alguma coisa ali entrando, sendo colocada, que está tirando o valor do sacrifício de Cristo. Então ele começa a escrever como um cântico, a descrever Jesus Cristo, colocando para eles de forma clara quem é Jesus, a suficiência, a sua supremacia, o seu domínio, a sua suficiência, como tudo aquilo que realmente é necessário para alicerçar a sua fé. Ele começa dizendo: Ele, Jesus Cristo, na qual eles receberam a redenção e o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, na terra, nos céus, as visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Pessoas que tinham crenças desvirtuadas estavam se infiltrando naquela igreja e colocando poréns. Vocês precisam crer em Jesus, porém, mas vocês não podem deixar de buscar o conhecimento filosófico, a ponto do conhecimento de vocês encontrar a possibilidade de encontrar seres superiores para que possam interceder por vocês diante de Deus, chamado gnosticismo, que aqui está nascendo essa seita, essa heresia que até hoje está no meio da igreja. Pessoas que não conseguem de forma alguma entender que Cristo basta, que Jesus Cristo é o suficiente, que não há necessário acrescentar nada, que Ele é tudo, Ele é pleno, que quando eu recebo Jesus Cristo, Ele é Deus, o Deus conosco, aquele que veio até nós, e não há mais necessidade de acrescentar nada. Que depois nós vamos ver mais para frente, que eles colocam costumes, tradições que precisam ser agregadas à fé.
foi isso que Lutero entendeu, lendo a carta aos Romanos, que a justificação era pela fé e que a salvação era unicamente pela graça de Deus, que não era necessário colocar dinheiro naquelas caixinhas para que quando aquela moeda cilindrasse no fundo, a alma do seu ente querido que faleceu sem justificação fosse resgatada do purgatório e levada para Deus para justificada. Foi essas coisas que levou Lutero a protestar contra o sistema religioso. E ele fala assim, antes, ou seja, antes de você conhecer a Cristo, no versículo 21, vocês estavam separados de Deus. Vocês estavam completamente separados de Deus. E na mente de vocês era inimigo, por causa do mau procedimento de vocês. Mas, antes, completamente separado. Mas agora ele nos reconciliou, reconectou, nos religou com ele, pelo corpo físico de Cristo. Não é mais algo místico. Jesus Cristo veio, Deus veio literalmente e morreu na cruz em nosso lugar. Aqui também, nesse capítulo, no capítulo 2, nós vamos ver 3 tipos de heresias que pode estar combatendo aqui: o gnosticismo, o misticismo e o asceticismo. Palavras complicadas que nós não vamos agora explicar detalhadamente o que significa. Mas é tudo aquilo que as pessoas colocam na mente das pessoas, esses líderes colocavam na mente da igreja, para que elas, unindo-se a isso, também chegassem a Cristo. É como se nós tivéssemos uma fonte de águas cristalinas, águas potáveis, as pessoas sedentas querendo beber aquela água, mas nós fazemos uma cerca ao redor daquela água e precisamos que, para que alguém chegue àquela água, tem que passar por mim e cumprir alguns requisitos. O acesso não está livre, não está liberado como nós cremos. Que o nosso acesso, nós vemos hoje de manhã aqui, no irmão meu, lá em Deus, o nosso acesso está liberado a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele continua testemunhando da posição atual daquela igreja, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-lo diante dos santos inculpáveis e livres de qualquer acusação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que eles ouviram, e quem tem sido proclamado a todos que são debaixo do céu. Esse é o Evangelho pelo qual eu, Paulo, está dizendo que também ministro. E ele continua testemunhando a respeito daquela igreja. Mas a preocupação dele é que eles tomassem cuidado com essas influências. E no capítulo 2, ele começa no versículo 7 dizendo assim, portanto, e sempre que aparece a palavra portanto, vem trazendo uma explicação daquilo que ele acabou de dizer. Há problemas por todos os lados. Há perigos. Vocês estão correndo perigo. Vocês estão tem que tomar cuidado com essas pessoas, com essas influências heréticas no meio de vocês. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor continue a viver nele. Paulo está encorajando, enraizados e edificados neles, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Continuem do jeito que vocês estavam quando vocês receberam a Cristo, enraizados em Cristo, felizes, alegres, gratos a Deus pela salvação. Tomem cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios alimentares deste mundo e não em Cristo. Tomem cuidado para vocês não serem escravizados por esses tipos de pensamentos. Continue enraizado em Jesus Cristo,
transbordando de gratidão, e tome cuidado com esse tipo de filosofias, porque em Cristo, ou seja, pois em Cristo habita toda a divindade, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de tudo de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, e não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. E essa circuncisão aqui, nós podemos entender hoje qual seria a circuncisão para o crente. O que mais se aproxima de algo exigido de Deus por nós hoje é o batismo. É uma manifestação pública da sua fé. Não é algo obrigatório para a salvação, mas é algo pertinente aos salvos. Porque aquele que recebeu Jesus Cristo, ele quer ser habilitado para a obra, para trabalhar, para exercer o seu ministério. Então há nele um verdadeiro desejo sincero de passar pelas águas, mas não aquela obrigatoriedade que havia lá no passado, se para que pertencesse à comunidade de Israel era necessário ser circuncidado. Porque essas coisas, alguns influencers daquela época, de origem judaica, queria que, além de crer em Jesus Cristo, eles queriam pelo menos mais três coisas fossem observadas: a dieta, o calendário e a circuncisão. E Paulo está dizendo que isso tudo fazia parte de ordenanças do passado, que eram apenas sombras. E no versículo diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem e bebem, ou com relação a algumas festas religiosas, ou a celebração das boas novas e dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Tudo está em Cristo. Cristo cumpriu todas essas coisas por nós. Não há necessidade de se separar dentro da igreja aqueles que comem carne de porco daqueles que não comem, daqueles que querem observar o sábado, daqueles que não querem. Não é necessário observar essas coisas. E se você não quer fazer isso, tudo bem, mas não é necessário obrigar aqueles que não entendem dessa forma a também ser um vegetariano como aqueles que não comem carne. E lá em Romanos, Paulo vem descrevendo sobre isso, trabalhando esses dois grupos, e é necessário que Paulo fale que todos os dois tinham o objetivo de agradar a Cristo. Só que aqueles que se achavam melhores e mais fortes estavam criando regras e tradições e querendo obrigar aqueles que não entendiam dessa forma, aqueles que não tinham tais costumes, que veio da tradição gentílica. Mas isso não é do Evangelho, são tradições humanas, ordenanças do passado, que era sombra daquilo que eu viria de vir. Alguns já começavam a ir pelo lado do místico da coisa, trazendo costumes, talvez não dentro dos judeus, mas dentro dos gentios, dizendo que tinham visões, que falou com anjos, que viu anjos, que Deus mandou falar, que Deus apareceu no sonho. Tudo que Deus quer falar para mim, para você, e tudo que Ele tem para falar para você nessa noite está aqui. Não é necessário acrescentar mais nada. E aqueles irmãos ali conosco precisavam receber isso aqui, eles não tinham ainda essa carta. E pode estar escrevendo a eles agora. E no versículo 15, 18, não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade
e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio, tal pessoa conta detalhadamente suas visões em sua mente carnal. Suas visões e sua mente carnal tornam orgulhosa. Pessoas que se colocam como superior, como porta-voz de Deus. Eu tenho uma palavra para você. Deus mandou falar para você. Ele está falando que essas pessoas têm uma mente carnal e agia por orgulho. Não é na vida do Espírito Santo. Trata-se de alguém que não está. Eu estou apenas lendo o que Paulo escreveu. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas e efetua o crescimento dado por Deus. Essa pessoa não está conectada no corpo, no cabeça. Ela não está unida em Deus, porque quem está unido no cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento. O crescimento é só para aqueles que estão unidos no corpo, que fazem parte do corpo. Então é necessário ver bem de quem são essas pessoas que estão trazendo essas heresias para aquela igreja. Já que vocês morreram com Cristo, agora está falando novamente para eles, testemunhando a respeito da fé deles. Paulo está defendendo o testemunho da igreja de Colossenses. Já que vocês morreram em Cristo e para os princípios elementares desse mundo, porque como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem a regras como: não manuseie, não prove, não toque. São jabutis na árvore. Quem já viu um jabuti em cima de uma árvore aí? Alguém já viu? E se tiver um jabuti na árvore, o que aconteceu? Foi alguém que colocou lá, porque ele não sobe lá. Então esses não manuseie, não prove, não toque, são jabutis de cima da árvore. Alguém colocou lá, porque não é lugar dele. E quantos estatutos tem jabutis, né, irmãos? Estatutos de igreja. E outro jeito que eu posso pregar em muitas igrejas. Em alguns lugares você tem que estar. Se eu não tiver com isso aqui, eu não posso pregar. Em algumas igrejas, se o nome dele não estiver lá como dizimista fiel, ele não pode fazer parte, nem pegar um violão emprestado para fazer uma aula do grupo de louvor, ele não pode. Porque são regras colocadas. São jabutis em cima do galho. Não pode deixar a barba crescer, não pode usar bigode, não pode isso, não pode aquilo. Tem ordenanças, e nós vamos ver aqui, e está aqui, que não são jabutis na árvore, porque elas são pertinentes à palavra de Deus. E há respaldo bíblico para colocar essas ordenanças para a igreja, que não são tiradas de nós, são tiradas da palavra de Deus. Mas muitos desses não toque, não prove, não faça, não vista, não estão sendo tirados aqui da palavra de Deus. E ele continua dizendo assim: todas essas coisas estão destinadas a perecer. Por exemplo, sobre alimentação, não come, não pode comer isso ou aquilo, ou beber isso ou aquilo. Vai perecer, né? Entrou pela boca, acabou. Já perece naturalmente. São coisas que não têm resultado, não passa pelo fogo, não sobra. Perece pelo uso, pois se baseia em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria. Presta atenção no final desse versículo. Com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para quê? Não tem valor nenhum para quê? Refrear os impulsos da carne. Aqui está o porém de todo esse ensino que Paulo está trazendo. Tudo isso que vocês estão querendo que as pessoas façam, e tudo isso que vocês estão querendo proibir que eles façam, que não está no Evangelho, que é Jesus Cristo, não tem nenhum benefício. Não vai refrear os impulsos da carne. E agora vamos ver
portanto, vamos explicar isso aqui agora, Paulo. Tudo tem que ser lido sem separação. Não é o capítulo 2 é um assunto, o capítulo 3 é outro e o outro é outro, não é uma carta só. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, são novas criaturas, crentes no Senhor Jesus, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, ou então, agora, já que vocês morreram para o mundo, ressuscitaram com Cristo, e a vida de vocês está guardada em Cristo, nas alturas, os seus pensamentos estão voltados para cima, façam morrer. Mortifiquem. Aqui não há meio termo. Nós vamos ver uma segunda parte aqui, que já não é tão severo. Mas esse versículo 5, não há exceção, não há contingência aqui. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, ou seja, imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a avareza, que é a idolatria, a ganância, que é pecado. Essas coisas não tem meio termo, vocês matam, corta fora, elimine. Para o crente, não tem como acalentar essas coisas na nossa vida. Tira fora, faça morrer tudo que pertence a essa natureza: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, cobiça e idolatria. Faça morrer. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando ainda não eram crentes, quando costumavam viver nelas. Mas agora, novamente, agora ele já pega mais leve um pouco. Abandonem, não é mais mate. Abandone. Deixe de lado agora, sabe? Vamos tirando isso aos poucos. Vamos se santificando, vamos purificando aos poucos. Todas essas coisas que são ira, indignação, maldade, calúnia, linguagem indecente no falar. No versículo 9: não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, a qual está sendo, é um processo, está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Quanto mais limpo, quanto mais nós vamos abandonando essas coisas, depois de ter matado aquelas outras, nós vamos sendo renovados em conhecimento e nos transformando à imagem do Criador. Quanto mais nós avançamos nesse processo, mais parecido com Cristo nós nos tornamos. Essa é a orientação de Paulo para aquela igreja. E nesta nova vida não há diferença. Não importa se você é dessa, daquela nação, dessa, daquela cultura, se você é filho de crente ou não é filho de crente, se você veio do catolicismo, do espiritismo, do candomblé, do ateísmo, não importa. A regra é geral para todos aqueles que agora fazem parte do corpo de Cristo. Já é uma nova vida. Portanto, mais uma vez, como escolhidos de Deus, que privilégio de sermos chamados, denominados, escolhidos de Deus. Porque se você está aqui, você ouviu o Evangelho e creu verdadeiramente em Jesus Cristo, você é o escolhido de Deus. Como isso aconteceu? É um mistério. Um dia nós vamos saber como Deus maravilhosamente e graciosamente nos escolheu. Mas já é um privilégio sermos chamados escolhidos de Deus.
aquela igreja deveria ficar muito feliz de Paulo denominar a eles, dirigir a eles dessa forma. O que eu preciso fazer agora, além de fazer morrer e de abandonar aquelas coisas? Porque a casa não fica vazia. Uma casa não pode ficar vazia. Uma casa vazia, no contexto lá do pessoal do movimento lá, é uma casa que não está cumprindo a sua função social. Mas não é isso que nós estamos falando aqui. Jesus Cristo até falou no Evangelho que quando um demônio sai do coração, ele vaga e volta. Quando ele volta, ele encontra aquela casa limpa e varrida. E ele traz mais 7 com ele e entra naquela casa e o estado daquela pessoa se torna maior, pior do que o anterior. Por que ele encontrou aquela casa limpa, vazia e desocupada? Porque ela não foi preenchida com outra coisa. Então aqueles que pensam assim, eu não faço mal, eu não tenho religião, eu não preciso disso, eu só sou bonzinho, eu não faço mal a ninguém. Talvez ele esteja numa casa até varrida, até bem cuidada, mas ele está vazia. E uma casa vazia ela pode ser invadida a qualquer momento. E quando ela for invadida, o invasor vai trazer mais 7 com ele e vai bagunçar toda a sua vida. Mas Paulo está dizendo aqui, vocês tirem essas coisas, mas agora vocês coloquem uma coisa no lugar. No que ele pede que coloquem no lugar? Como povo escolhido de Deus, santo, amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Tudo isso aqui são substitutos daquelas coisas que nós vemos aqui, que é ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem decente, mentira. Nós vamos substituir agora por compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suporte uns aos outros, perdoe as queixas que tiverem contra os outros, perdoe como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo, revistam do amor que é o verbo perfeito. Então Paulo traz aqui a receita. Ele fala dos perigos daquelas heresias, exorta aquela igreja a lembrar da forma que eles viviam no passado e da forma que agora eles estão vivendo em Cristo, do privilégio que eles têm, o que eles deveriam fazer uma vez que eles estão em Cristo. Fala do privilégio deles serem escolhidos por Deus e o que eles deveriam fazer agora como substituição daquelas coisas que eles deveriam ter abandonado, ou que eles abandonaram. Então é o conselho de Paulo para essa igreja. Agora ele traz aquelas palavras de encerramento, né? Aquelas palavras que dão conforto. Porque a nossa vida, nossas reuniões de gratidão, de louvor aqui são gostosas, maravilhosas. Mas essas reuniões que nós fazemos, esses cultos de adoração a Deus, são apenas essas práticas finais que Paulo está dizendo aqui. Mas antes, para que nós chegássemos aqui, todo esse processo que os crentes colossenses passaram, nós também passamos. Nós éramos como eles no passado, separados, inimigos, pecadores, praticantes de toda sorte de práticas, imoralidades, perversidades e tudo mais, até chegar numa posição de sermos considerados santos e irrepreensíveis. O que nós vamos fazer agora, uma vez que nós já fomos colocados nessa posição? E Paulo deseja a eles que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Eles foram chamados para viver em paz. Nós também fomos chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. É triste ver que a igreja, elas não se atentam para esse privilégio
somos criados e ensinados e doutrinados a viverem brigando. Porque o que se ensina, o que se pratica, ele não tem base nos ensinos dos apóstolos, que foi que os apóstolos receberam diretamente de Deus. E Paulo está dizendo que essas coisas, pela qual eles brigam, eles discutem, eles se separam, não tem poder nenhum para refrear os impulsos da carne. Porque eles estão baseados em tradições que receberam no passado, de líderes, que não tiveram tempo nem cuidado de instruir na palavra para que eles enraizassem, eles se fundamentassem somente em Cristo, e uma vez sendo escolhidos por Deus, enraizados em Cristo, unidos ao cabeça, fizessem morrer essas coisas, abandonassem outras coisas e preenchessem com tudo isso que nós acabamos de ler no versículo 12, para que vivemos em paz, possamos viver em paz, desfrutando desse privilégio, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Toda pessoa que conhece o Evangelho, mas ainda está buscando adormecer o corpo, buscando satisfazer com coisas que são da terra, e aqui no versículo 2 do capítulo 1, ele fala buscar as coisas do alto, é porque a palavra de Cristo ainda não fez morada nesse coração a ponto de transformar essa casa, e quem passar e olhar e falar assim, ali é Jesus Cristo habita. Ali é um servo de Deus, e alguém possa dizer a respeito dessa pessoa, desse crente, como a mulher falou do profeta. Vejo que a palavra de Deus na sua boca é verdade, porque aquele profeta, a palavra de Deus habitava ricamente no seu coração, e uma vez que a palavra de Deus habita ricamente em nossos corações, nós temos o maior prazer em viver falando, testemunhando, ensinando, aconselhando uns aos outros com toda a sabedoria, cantando salmos, hinos e cantos espirituais a Deus com gratidão no coração. Não há outro assunto quando os crentes estão reunidos, não há outra coisa que lhes dê prazer a não ser ensinar, aconselhar, cantar, salmos, hinos e cantos espirituais, e agradecer a Deus pelo privilégio de fazer parte desse corpo. Tudo que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O título aqui do capítulo 3 é Instrução para o Viver Santo. Esse capítulo, essa parte, teve uma época que eu fiz um propósito de ler todo dia. Todos os dias ler esse capítulo. Se a palavra de Cristo ainda não habita ricamente em seu coração, faça isso. Leia todos os dias esse capítulo, pelo menos até o versículo 18, 17, que nós acabamos de ler. Leia Efésios, eu disse que parece até que são sinóticos. Efésios, capítulo 3. Efésios capítulo 4. É isso? Isso, a partir do versículo 17. Leia Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17.
Tito, capítulo 2, do 1 ao 5, são textos que irão nos orientar e nos fazer lembrar da nossa posição e corrigir em nós aquilo que é necessário para que nós vivamos uma vida plena. Capítulo 2 de Tito fala instruções para vários grupos. Tenho certeza que em alguma aqui você vai se encaixar e eu vou encaixar. E o capítulo 3 fala da conduta cristã. São ensinos de Paulo para a igreja. São ensinos de Paulo para nós. Não é ensino meu, não é orientação minha, mas é o que a palavra de Deus tem para nós como igreja. E o fato de nós não atentarmos para esse ensino, nós estamos sujeitos a cair nas lábias daqueles mal intencionados que trazem heresias, que quer desvirtuar o Evangelho, desqualificar a pessoa de Cristo como Deus, como Salvador, e enfraquecer a nossa fé. Por isso é necessário o resgate. Por isso é importante o trabalho feito pela nossa irmã e no movimento em qual ela faz parte. Por isso é necessário voltar às Escrituras e observar o que ela tem a nos